Ando com um cão. Esse cão, disse ela, é um terra nova, preto, com duas manchas brancas. O rapaz e o cão pareciam divertir-se ambos, e o animal furtou-lhe o chapéu. Estava na quinta um senhor, moço ainda, mas de cabelos brancos, clérigo presbiteriano, lendo um livro. Pedindo-lhe Gregory que entrasse na casa, a vidente descreveu o salão, a sala de jantar, a cozinha onde uma criada nova preparava a refeição e onde havia um quarto traseiro de carneiro que tostava ao fogo, mas ainda não assado. Também havia aí outra criada. O cavalheiro chegou perto da porta, o rapaz continuava a brincar com o cão e depois foi para a cozinha, situada no andar superior, e pôs-se a comer. O professor escreveu logo todos os pormenores e enviou-os ao amigo, que os reconheceu exatos na sua maior parte. Não podia dar-se, observa ele, nenhuma transmissão de pensamento, pois não conhecia o lugar onde estava seu filho para onde havia mandado a magnetizada. Tenho muitas observações análogas às precedentes na minha mesa de trabalho. Mas é preciso deter-me. O resultado desta pesquisa é a afirmação de que o ser humano pode ver sem os olhos, pelo espírito. Confesso que, admitindo esta vista transcendente, estou em desacordo com sábios que conheci pessoalmente e estimei com sinceridade, entre outros, Alfredo Mauri, do Instituto, vê as minhas memórias. Ele não aceita esta faculdade. Não acredita numa hiperestesia do sentido da vista, observada por ele em sonâmbulos, o que existe, com efeito, mas não pode ser generalizado e não se aplica aqui inteiramente. De certo podemos, em determinados casos, assimilar esta função da vida à faculdade visual dos animais noturnos, que veem muito bem durante a noite, como os gatos, as corujas, os morcegos, as falenas, os répteis das cavernas, os peixes do fundo dos mares. A luz tem seus graus e parece não baixar jamais até zero. Certos homens são nictalopes. O imperador Tibério estava neste caso. Quando acordava, durante a noite, distinguia, no seu quarto, todos os objetos, tinha olhos muito grandes, erat prae grandibus oculis lemos in suetonio que, cum irum est, noctu etiam et in tenebris viderint, ab breve et cum sono potui sentide indine becebant. O abade Mussaldi, professor no Colégio de La Rochelle em 1820, autor do curioso livrinho intitulado Romando Optique, relata que conheceu naquela cidade uma senhora cujos olhos tinham esta propriedade e viam muito bem na escuridão, não só alguns instantes, como o Tibério, mas muito tempo, distinguindo mesmo um alfinete caído no chão. Também seus olhos eram muito grandes. Todavia, esta faculdade visual não era permanente, só se manifestava em certas épocas de padecimentos e de fraqueza. Em 3 de janeiro de 1899, jantando em casa de meu amigo Bartholdi, o grande estatuário, a filha do Dr. Shaillow, a senhora Peitel, informou-me que sua prima, a senhorita Varane, era dotada dessa virtude. Uma noite, ouvindo-a falar em alta voz, verificou que, sentada na cama e sem nenhuma luz, ela lia um panfleto de P. Louis Courier, que fora buscar a biblioteca do doutor. Era sonâmbula. Poderia indicar, nas minhas relações científicas, uma senhora distinta e instruída, dotada de faculdades psíquicas extraordinárias, a senhora de Espérance, sócia da Sociedade Astronômica de França, que, além dessas faculdades, via, escrevia e desenhava em plena escuridão. Quando era criança, na época dos seus estudos clássicos, escrevera sua composição, como sonâmbula, durante a noite, sem dar por isso. A sua amiga e colega a senhora Emerle, tradutora de Caril Duprel, conhece mais de um exemplo análogo. O Dr. Liebaut, que tratou muito desse assunto na sua douta obra sobre o sono provocado e os estados análogos, parece admitir somente uma hiperestesia do órgão da vista, e cita a esse respeito experiências feitas por ele, assim como a por A. Bertrand, Encontre, Macário, Archambault, Mesnet, em sonâmbulos que liam na escuridão, graças à dilatação da pupila e acumulação da força de atenção no nervo óptico. Essa vista noturna pelos olhos não é duvidosa, mas só se aplica a uma parte restrita do nosso problema, pois não corresponde nem à descrição de uma casa longínqua ou de uma ação passando-se a 1000 quilômetros, nem à leitura de um livro fechado, nem à maior parte dos nossos exemplos.
Os sujeitos magnetizados que veem sem os olhos imaginam ver pela fronte, pelo epigastrio ou pelo pé e iludem-se, é seu espírito que vê. Pretendem também ver pelo ouvido. Conta Lombroso que em 1892 teve de haver-se, na sua prática médica, com um fenômeno que nunca testemunhara. Afirma ele, tive de tratar a filha de alto funcionário da minha cidade natal. Esta personagem foi muitas vezes acometida, na época da puberdade, de violentos acessos histéricos, acompanhados de sintomas que nem a patologia nem a fisiologia podiam explicar. Em certos momentos, seus olhos perdiam de todo a faculdade da vista e, em compensação, a doente via pelos ouvidos. Era capaz de ler, com os olhos vendados, algumas linhas impressas, que lhe apresentavam ao ouvido. Quando se lhe colocava uma lente entre a orelha e a luz solar, sentia como que uma queimadura nos olhos e gritava que a queriam cegar. Profetizava particularmente, com exatidão matemática, tudo o que lhe ia acontecer. Disse uma vez que, dentro de 1 mês e 3 dias, sentiria o desejo irresistível de morder. Observei-a com atenção, procurei distraí-la, atrasei todos os relógios da casa para iludi-la cerca da hora e, apesar disso, no dia designado e na hora anunciada, foi tomada da vontade de morder, acalmando-se somente depois de haver despedaçado com os dentes alguns quilos de papel. Apesar de esses fatos não serem novos, eram entretanto muito singulares e inexplicáveis pelas teorias fisiológicas e patológicas estabelecidas. Temos muita razão em dizer que o novo mundo, que aqui exploramos, é ainda mais inesperado do que o de Cristóvão Colombo. Quanto à vista pelo ouvido, parece-me haver aí um fenômeno essencialmente psíquico, ao qual o nervo acústico é tão estranho como o nervo óptico. Porque seriam de preferência a fronte, o nariz, o queixo, o estômago, o umbigo, a perna ou o pé que veriam e não o ser mental, dotado de um órgão interno, espécie de órgão de sonho real? Os raios X penetram através dos corpos. Colocai-vos inteiramente vestidos diante do ecrã radiográfico e o vosso esqueleto aparecerá nesse ecrã. Qual é esta faculdade interior? Podemos atribuí-la ao cérebro, ou devemos ver nela uma faculdade da alma independente da anatomia orgânica? Assentemos ainda a questão. O cérebro é, sem contradita, associado a todos os nossos pensamentos. O sentimento da virtude mais pura, o espírito de sacrifício, a abnegação absoluta, a adoração mística da divindade, tudo o que pudermos imaginar de mais desprendido da matéria, não é pensado pelo ser humano senão com o auxílio do cérebro. Mas o cérebro não é o autor dos pensamentos, é apenas um instrumento. Se quero levantar o braço, se pretendo fazer um juramento, se tomo uma deliberação, é o meu espírito que atua. A causa da ação está nele e não no sistema nervoso e muscular que lhe obedece automaticamente. É o nosso espírito que pensa, que quer, que ama, que procura, que resolve. Não é a nossa carne molecular cerebral. A vista sem os olhos exerce-se pelo espírito, pela alma. As faculdades que aqui operam são ainda desconhecidas. Supus primeiro que o cérebro poderia ser a causa produtora de todos esses fenômenos, que emitiria ondas invisíveis transmitindo-se à distância, e que essas manifestações não provariam a existência individual de nosso ser mental. Mas esta hipótese é de todo insuficiente, pois a ação pessoal do espírito revela-se com evidência nessas análises. Observamos anteriormente que diversos ensaiadores, e não dos menores, atribuem esta faculdade supranormal de ler textos ocultos a um espírito estranho que se comunicaria por meio do médium experimentador. Isto não é inadmissível. Mas é ir procurar bem longe, é retardar as dificuldades, e qual seria a natureza desse espírito desconhecido. Como os meus leitores sabem, já enunciei o mesmo em diversas de minhas obras, a título de pura hipótese, claramente, pois está longe de ser demonstrada. O método científico não tem por princípio estabelecer explicações mais ou menos imaginárias, procura sempre manter-se no círculo do que é evidente. Mas é forçado a confessar-se incapaz perante fatos incompreensíveis, e depois de haver substituído a teoria fisiológica das alucinações pela negação dos fenômenos, não se declara satisfeito e vê-se obrigado a procurar outra coisa.
Parece, entretanto, que o nosso espírito, tal como o conhecemos, nem sempre basta para uma explicação realmente satisfatória e que estão em jogo forças ocultas. As minhas diversas obras estabeleceram, com argumentação positiva, aceita geralmente, que o universo é um dinamismo e que os átomos são regidos por forças imateriais. Frank Podmore, autor psíquico bem conhecido, do qual já falamos, está convencido de que todos os fenômenos, incluídas as aparições, se explicam pela transmissão do pensamento e se relacionam todos com essa teoria. Confesso não perceber qualquer transmissão de pensamento no ato de seminarista de Bordeaux escrever o seu sermão em plena escuridão e com os olhos tapados por um anteparo, ou na sonâmbula de escrever a moléstia interna e avistar, de um quarto fechado, as minúcias da dissecação do corpo de sua mãe, ou em Alexis ao ler as cartas de jogar antes de serem voltadas, e jogar partidas e ganhá-las sempre, apesar de ter os olhos vendados hermeticamente. Ou num sujeito acompanhar um gatuno de Paris a Bruxelas e a Spa, ou na experiência de estar em Moses escrever uma frase incerta no livro que não conhece, ou na de croquis sobre uma palavra desconhecida adivinhada, etc. Estamos longe de saber tudo. Não pretendemos tudo explicar. Conhece-te a ti mesmo, dizia Sócrates. Deve ser esta ainda a nossa divisa, não conhecemos hoje melhor o nosso ser íntimo do que era conhecido há 2 ou 3 mil anos. Ora, nossa alma não parece tão simples quanto o ensinam. O polipsiquismo não é uma palavra vã. Que são os desdobramentos de personalidade? Que é o inconsciente, o subconsciente, o subliminal? Um exemplo muito antigo e incontestável de vista à distância, certificado por numerosas testemunhas cujas asserções foram longamente discutidas, é-nos oferecido pelo historiador Filóstrato, na sua vida de Apolônios de Tiane, contemporâneo de Jesus Cristo. Estando em Éfeso, viu, com sua vista interior, o assassinato do imperador Domiciano. Em Roma sabe-se como morreu esse extravagante e sanguinário tirano. Foram seus libertos mais queridos que, de acordo com sua mulher, a imperatriz Domícia Longina, o assassinaram em sua própria residência, julgando tão temível nas suas amizades como nos seus ódios. A visão de Apolônios deu-se no momento em que se realizava o trágico atentado. Eis a narração de Filóstrato, admiravelmente circunstanciada. Era meio-dia. Apolônios achava-se num dos pequenos parques dos arrabaldes de Éfeso, discreteando sobre assuntos filosóficos graves, perante centenas de ouvintes. Num dado momento, sua voz baixou como a presa de súbita e profunda emoção. Continuou, todavia, sua dissertação, mas mais devagar, visivelmente perturbado pela fluência de ideias que o desviavam daquelas a que devia dedicar-se. Depois deteve-se completamente, parecia que lhe faltavam as expressões, como quando um homem procura ver o êxito de um acontecimento. Finalmente exclamou: tende coragem, Efésios. O tirano foi morto hoje. Que digo eu? Hoje. Por Minerva, acabava de ser morto no próprio instante em que interrompi o meu discurso. Os efésios pensaram que Apolônios tinha perdido a razão, desejavam vivamente que a sua revelação fosse verdadeira, mas receavam que daquelas palavras lhes proviesse qualquer perigo. Não me surpreende, disse Apolônios, que não me acreditem por enquanto. A própria Roma não o sabe ainda inteiramente. Mas vai sabê-lo, porque a notícia se espalha pela voz de milhares de cidadãos, e isto exalta de alegria o duplo destes homens e o quádruplo e todo o povo. O clamor ressoará aqui. Podeis não acreditar-me, até que chegue aos nossos ouvidos a narrativa do fato, e adiar até esse instante o sacrifício que deveis oferecer aos deuses nessa ocasião. Por minha parte, vou agradecer-lhes o que vi. Os efésios continuaram incrédulos, mas, pouco depois, mensageiros vieram anunciar-lhes a boa nova e prestar testemunho em favor da adivinhação de Apolônios, porque a morte do tirano, o dia e a hora em que foi consumada, todos os pormenores eram conformes aos que os deuses lhe haviam mostrado quando proferia o seu discurso. Assim fala Filóstrato. Não era preciso mais, naquela época, para que Apolônios fosse considerado como um semideus.
Invocou-se, de resto, o mesmo milagre ao ativo do Papa Pio V, quando foi santificado, à vista, de uma janela do Vaticano, a Batalha de Lepanto, em 7 de outubro de 1571, e exclama para os que o rodeavam: vamos agradecer a Deus perante o altar, o nosso exército acaba de alcançar uma grande vitória. Esses exemplos de lucidez não faltam na história. Comines, cronista de Luís, relata que na hora em que Carlos, o Temerário, foi morto na Batalha de Nancy, o rei ouvia a missa na igreja de S. Martinho de Tours, que o capelão do rei, Angelo Cato, depois arcebispo de Viena, lhe disse, dando-lhe a beijar a paz: Deus vos dá a paz, vosso inimigo, o Duque de Borgonha, acaba de ser morto e o seu exército está em fuga. Essas histórias de Apolônios, de Pio V, de Comines e cem outras tiveram a sorte de todas as coisas humanas. No século XVIII, negaram-se. No século XIX eram simples alucinações. Hoje, segundo os fatos reunidos aqui, não nos é possível recusarmos-nos a admitir essa vista à distância, pois conhecemos com exatidão um grande número de casos análogos. Essas observações, mais antigas e mais numerosas do que se supõe, são ignoradas geralmente. Os pensamentos viajam através do espaço. Como emissão ou ondas. Do Sol à Terra circulam partículas elétricas lançadas pelo astro central, produzindo os fenômenos magnéticos, as auroras boreais, as perturbações telefônicas. São emissões. Um projétil disparado arrasta com ele uma energia. A transmissão das ondas sonoras através da atmosfera ou das ondas luminosas através do éter, ondas que não são em si mesmo nem sonoras nem luminosas, provém de uma fonte de energia. Qual é a natureza dessas energias? Como se transmite a gravitação através do espaço? Essa força é prodigiosa, ela sustenta todos os mundos, a Terra, que pesa 5.990 sextilhões de toneladas, Júpiter, 300 vezes mais pesado, o Sol, 300.000 vezes mais pesado do que o nosso globo. Do maior ao menor, esses mundos agem e reagem todos uns sobre os outros e Sírios, a 83 mil bilhões de quilômetros, exerce influência longínqua sobre o nosso próprio planeta. Qual é a natureza dessa telepatia física? Não existem ondas de gravitação. É possível que o pensamento não tenha medida comum com a matéria, o espaço e o tempo, de que não podemos aliás formar nenhuma ideia exata. As nossas células cerebrais mergulham no desconhecido. Andamos ligados inconscientemente a tudo o que existe, a todas as forças naturais conhecidas e desconhecidas, por uma rede inextricável de ondas e vibrações, e o próprio pensamento é um agente que atua através do espaço. Não há nessas narrações nem imaginação, nem ilusão, nem embuste. São tão exatas como uma observação meteorológica ou astronômica. Tem, pois, estes estudos direito de cidade na ciência. O nosso ser espiritual, mental, pode ver sem os olhos do corpo. Reuni, durante muitos anos, essas observações para me convencer e, como suponho que os meus leitores são tão exigentes como eu, insisto em mostrar-lhes a continuação de minhas pesquisas. Só nos embaraça a escolha, para essas observações tão variadas como inegáveis. Eis aqui ainda uma outra que eu sentiria em não ajuntar às anteriores como a prova não menos convincente da nossa argumentação. Essa vista sem os olhos foi publicada pelo Dr. Fanton, de Canet, Alpes Marítimos, nos Anais das Ciências Psíquicas, do mês de dezembro de 1910. Trata-se de uma senhora, nova, louca pela dança, que se tornou, após diversos acidentes, abominavelmente histérica e sem vergonha, além de gravemente enferma. Morava em Marsella e seu marido residia em Genebra. Eis o fato: o Dr. Fanton, que a tratava, outubro de 1885, recebeu um telegrama do marido dela, avisando da sua partida de Genebra, de tarde, pelo comboio das 7 horas, o qual devia passar em Closa às 9 horas, chegar a Lyon às 10 horas e a Marsella no dia seguinte, pelas 5 horas da manhã. Na redação do telegrama podiam-se adivinhar as palavras ministro da guerra, apesar de cobertas em parte por um borrão de tinta. Eram 7 horas da noite e o doutor foi chamado pela família da doente que se debatia numa crise violenta.
Não se apressou em atender a chamada e tomou a sua refeição, durante a qual, diz ele, lhe serviram uma omelete aux fines herbes. A residência da cliente distava a cerca de 350 metros da sua. Ao chegar, diz ele, vi ao redor da doente 8 pessoas, das quais 6 ainda vivem, que testemunharam os fatos seguintes. Acabava de dizer, ele não tem muita pressa. Enfim, resolve-se. E pouco depois, está à porta, tocou a campainha. Quando entrei no quarto, a doente acolheu-me com grande risada e interpelou-me por esta forma: quando o chamo, o senhor nunca tem pressa de vir. Mandou dizer que não estava em casa e, no entanto, estava a jantar, comendo uma omelete aux fines herbes. Prosseguiu: é inútil que apresente desculpas. Sei o que fez. Dê-me antes o telegrama de Alfredo, que tem em seu poder e que ele bem poderia ter me dirigido. Um momento depois, a doente disse em voz alta e clara o conteúdo do telegrama que estava no meu bolso e que ninguém conhecia, entre as pessoas presentes. Esse lance ocorreu com tal rapidez, eu fiquei de tal modo confuso, e as testemunhas tão admiradas, que levei um momento a recuperar a serenidade antes de explicar à assistência que era exato tudo quanto a doente dizia e de mostrar-lhe o telegrama que tinha recebido meia hora antes. Como podia a senhora que não estava prevenida da volta de seu marido e ainda menos das horas e do itinerário de sua viagem, conhecer o conteúdo do despacho telegráfico? É o que procurávamos explicar-nos sem consegui-lo. De repente, apoderou-se da enferma uma nova crise de riso mais jovial e estridente, interrompida por estas palavras: ele dorme, não acorda. Não, não. Seguidamente, o riso chegou quase a sufocá-la e ela acabou, balbuciando, com bastante nitidez: ele dorme, fica no comboio, não chegará. Eram 9 horas. De manhã, a hora da chegada do comboio que devia trazer seu marido, fui ao encontro dele com 2 amigos nossos. Recomendei muito particularmente às pessoas que ficaram perto da doente que tomassem com cuidado nota de todos os pormenores que poderiam ocorrer durante a nossa ausência, e por nossa parte propusemos-nos observar escrupulosamente todos os nossos feitos e gestos. Chegamos à estação sem incidente. O marido não estava no comboio vindo de Lyon, e voltamos para perto da minha cliente. Pouco depois de nossa saída, um telegrama enviado de Grenoble avisava-nos de que o marido só chegaria à tarde, por ter perdido o comboio. Deixei a doente pelas 11 horas. De tarde fui à procura do marido antes que ele visse alguém e, sem preveni-lo, interroguei-o. Soube por ele que às 9 horas da noite passara em Culot sem acordar, numa carruagem que foi enviada para Chambéry e só nesta cidade despertou. Verificando que, com esta mudança de direção, não poderia chegar a Marsella senão com 7 horas de atraso, tinha telegrafado. Filo repetir essa narração diante de diversas pessoas que haviam permanecido perto de sua mulher na noite anterior e foi-nos fácil verificar, pela narrativa que lhe fizemos por nossa vez, que ela tinha acompanhado durante a sua viagem, fazendo-nos assistir às suas peripécias. O Dr. Fanton, que relata estes fatos, não conhecia então o assunto que aqui estudamos, da vista sem os olhos à distância, e ficou realmente admirado. Hoje sabemos que essa faculdade da alma é inegável, pode-se ver pelo espírito, não pelo nervo óptico da retina. Vamos ouvir também o Dr. Osti sobre certos fatos recentes, estudados por ele, no mês de fevereiro de 1914. Senhora Camille, adivinha profissional em Nancy, deu, em sono hipnótico, indicações que permitiram encontrar o corpo do Sr. Cadio, desaparecido desde 30 de dezembro, sem que nenhum indício tivesse fornecido previamente a menor indicação. Isso foi muito comentado nos jornais. Os policiais e os magistrados mostraram-se descontentes. Os espíritos fortes, os finórios, aqueles cuja superior inteligência brilha no olhar, não trepidaram um instante em acusar a sonâmbula de ser uma comparsa para pelos interessados para iludir a justiça. O professor Bernier, entrevistado por um repórter do Matin, declarou que não existia adivinhação. Nunca pude obter, disse ele no curso do meu longo tirocínio, fenômenos de vista à distância ou de adivinhação. Toda a minha educação científica se insurge contra a existência de semelhantes fenômenos e contesto-lhes a veracidade até mais séria verificação.
Entretanto, nada era mais certo do que essa revelação hipnótica. Volvido um mês, em 19 de março de 1914, desaparecia o Sr. André Rifault, guarda do castelo de Boursault. Procurou-se nas matas e nos lagos do Marne, que transbordara. Os policiais e a brigada móvel de agentes fizeram pesquisas ativas e o inquérito judiciário não deu resultado. Como a família cadeou, os irmãos Rifault recorreram a diversos sonâmbulos que, de comum acordo, declararam que o guarda havia sido morto a pancadas e atirado à água. A senhora Camille, que foi uma das três, falou assim, em 24 de março, segundo Le Jornal: procurais um parente. Vejo. Depois de trocar papéis com um homem que envergava uma farda, caminha de noite por uma estrada deserta. Um pouco mais longe há um rio, aproxima-se de sua casa. Chega um homem e, com uma clava, atira-lhe uma pancada à cabeça. O infeliz cai. O seu assassino pega-lhe e vai atirá-lo no rio. Veja o corpo. Será encontrado dentro de alguns dias, bem longe daquele sítio. Em 12 de abril o corpo do Sr. Rifault foi apanhado por pescadores que o viram à tona d'água, em Jaulgone, a Isne. O Dr. Petit, médico legista, conclui formalmente por uma morte violenta. Segundo as suas observações, o guarda do castelo de Boursault foi assassinado a pancadas, a caixa craniana havia-lhe sido fendida e o infeliz morrera antes de ser atirado à água. O seguinte fato é talvez ainda mais demonstrativo: em 18 de março de 1914, o Dr. Osti recebia uma carta comunicando-lhe que, numa pequena povoação do Cher, um ancião de 82 anos, Sr. Etienne Lerasli, havia desaparecido e que todas as pesquisas para encontrá-lo foram infrutíferas. Uma pessoa lúcida, a senhora Morel, residente em Paris, que tive pessoalmente ocasião de interrogar, a quem o doutor levara um lenço que pertencera ao Sr. Lerasli, seguiu-lhe o passeio através de um bosque e viu-o morto sobre o solo no ponto onde se tinha detido, cansado, esgotado, e aliás disposto a morrer. Era 2 de março. Havia 15 dias que sua família, agente da povoação, 80 homens, a pedido do intendente municipal, haviam explorado a floresta sem nada encontrarem. Graças às indicações pormenorizadas da vidente, seguiram-se as pistas apontadas por ela e encontrou-se o cadáver, na posição em que a vidente o tinha visto. Ele encaminhara-se para ali, batendo com a bengala, como era seu costume, e estendeu-se perto de uma grande árvore de um regato, para não mais se levantar. A senhora Morel nunca tinha ouvido falar nem do bom velho nem daquela região do Cher. A sua faculdade psíquica, que aqui assinalamos como uma das provas da existência do nosso elemento mental independente do organismo físico, podia atingir o velho a sair de casa, ver o passado e sentir o acontecimento. Tudo isso não estava encerrado, de certo, nas dobras do lenço, mas esse lenço serviu para estabelecer a comunicação entre a vidente e o homem que se pretendia encontrar. Não há aqui nem telepatia nem transmissão de pensamento. Ninguém sabia nada. Há aqui vista à distância, sem os olhos, como em todos os exemplos narrados neste capítulo. Trata-se, neste caso, de fatos observados que não se podem confundir com as banalidades ordinárias das videntes extralúcidas e das cartomantes. Não sejamos exclusivos em nada e examinemos tudo. Vê-se sem os olhos. A criptoscopia deve ser aceita como um novo ramo da árvore da ciência. Sabe-se que um cego pode ver, ler, desenhar, pintar. Eis um exemplo observado em 1849, na povoação de Saint-Laurent-sur-Sèvres, Maine-et-Loire, por um médico que indica as testemunhas que o presenciaram. Um clínico da região tinha ido visitar, naquele povoado, 2 conventos, um de homens, outro de mulheres. Fomos recebidos, escreve ele, de um modo muito cordial pelo padre Dalain, superior do primeiro, o de homens, e que também possuía autoridade sobre o segundo, o de mulheres. Depois de visitarmos os 2 conventos, ele nos disse: quero agora, meus senhores, mostrar-lhes uma das coisas mais curiosas do mosteiro das mulheres. Mandou trazer um álbum onde admiramos, efetivamente, aquarelas de grande perfeição. Eram flores, paisagens e marinhas. Estes desenhos tão perfeitos, disse-nos, são de uma de nossas jovens religiosas que é cega.
E eis o que ele nos contou acerca de um encantador ramalhete de rosas, das quais um botão era azul, há tempos, estando presente o senhor Marquês de La Rocha Jacqueline e outros visitantes, chamei a religiosa cega e pedi-lhe para se sentar a uma mesa e desenhar qualquer coisa. Diluíram-se licores, deram-lhe papel, lápis, pincéis, e ela começou logo a aquarelar o ramalhete que estão vendo. Durante o seu trabalho colocaram por diversas vezes um corpo opaco, cartão ou tabuinha, entre os seus olhos e o papel e nem por isso o pincel deixou de deslizar com a mesma regularidade. Observando-lhe que o ramalhete era um pouco escasso, ela disse: "Pois bem, vou fazer sair um botão deste ramo." Enquanto trabalhava nessa retificação, trocaram-lhe a cor carmim pela azul, não deu pela troca, e aí está porque os senhores veem um botão azul. O senhor Abade Dalain, acrescenta o narrador, era tão notável pela sua ciência, a sua grande inteligência, como pelo seu alto sentimento religioso, e nunca encontrei alguém que me despertasse mais simpatia e veneração. Pela linguagem da jovem cega, é certo que ela via, de outro modo não teria dito: "Vou pôr um botão neste ramo." O que não é menos certo é que ela não via pelos olhos, pois que prosseguia no seu trabalho apesar do obstáculo que lhe opunham, via pela vista da alma, feita a abstração da vista do corpo. Ora, se é assim que os sonâmbulos veem, por que não veria um cego em condições análogas? Não estava ela em estado de sonambulismo acordado? Quanto à cor azul posta em lugar da vermelha, pode não ter prestado atenção senão à colocação do botão, ou não observá-la, ou não vê-la como cor. Diante de todos esses fatos não se deve negar mais dora em diante a possibilidade da vista sem os olhos, tanto através dos corpos opacos como através do espaço e do tempo, pelo organismo humano. Os negadores divertem-nos quando afirmam doutoralmente que não há nisso senão ilusões, erros, mistificações, alucinações e outras parvoíces, que eles conhecem as leis da natureza, que o universo não tem segredo para eles, que a alma não existe, que não há espírito nem no homem nem no cosmos e que tudo se explica pela matéria e suas propriedades. Esses raciocinadores não são muito cândidos. Os fatos, relatados neste capítulo, da vista sem os olhos, pelo espírito, são tão certos como as observações astronômicas, meteorológicas, físicas, geológicas, antropológicas e outras de que se compõe a ciência mais exigente, tão certos e recusáveis como os fenômenos psíquicos, mediúnicos, espíritas, observados rigorosamente e registrados pela fotografia, apesar de estes exigirem atenção especialmente severa, por estarem em desacordo com as nossas noções atuais sobre a física, a gravidade dos corpos, a fisiologia humana, etc. Quais são as forças em jogo? Incontestavelmente, indiscutivelmente, há aí alguma coisa. E alguma coisa de transcendente, fora da nossa pequena vida ordinária de carne e de sangue, de músculos e de nervos. A nossa existência corporal e material pode deslocar-se, desagregar-se, sem implicar a destruição desse elemento psíquico que é independente. É esta uma possibilidade cientificamente admissível. O que pode parecer realmente estranho e por completo extraordinário é que os fatos aqui relatados são observados há muito tempo, desde séculos, sem que isso se tenha em conta, é que a realidade da existência da alma, independente do corpo, foi estabelecida principalmente em 1819, pelo Abade Faria, sobre estes mesmos fatos, no seu livro A Causa do Sono Lúcido, e aqui, na hora atual, ainda tenhamos o ar de fazer descobertas. Os homens que se instruem continuam, pois, a formar minúscula minoria. À vista do futuro, o conhecimento dos acontecimentos vindouros vão fornecer-nos demonstração ainda mais irrecusável do que tudo o que precede. Capítulo 8 A visão dos acontecimentos futuros. O futuro presente, o já visto. Um cepticismo vaidoso, que rejeita os fatos sem examinar se eles são reais, é, a certos respeitos, mais repreensível do que a credulidade desarrazoada. A. de Humboldt. Entre as faculdades da alma, desconhecidas e a estudar, se tivermos algum cuidado de constituir uma psicologia experimental baseada em fatos de observação positiva, indicarei agora a que permite ver o futuro, ver o que ainda não existe. Da mesma forma que a alma vê através do espaço, ela vê através do tempo.
Escrevi uma obra, não impressa ainda, sobre esse assunto, a visão do futuro, premonições precisas autenticamente verificadas, sonhos premonitórios, fatos vistos antecipadamente com a mais minuciosa exatidão, dilema da visão do futuro e da liberdade humana, do determinismo e do livre-arbítrio. Não tenho a intenção de me alargar aqui sobre esse copioso assunto. Mas, como se trata de afirmar as faculdades especiais da alma, é oportuno juntar as observações precedentes da vista sem os olhos às que vão seguir e que não são menos merecedoras de atenção, principalmente o fato do que se chama o já visto, muito controvertido, discutido, mas incontestável para os que estudaram suficientemente a questão e que tiveram tempo de comparar rigorosamente as observações. Os acontecimentos futuros podem ser vistos de antemão, muito exata e incontestavelmente. Não é com considerações metafísicas, mas pelo método experimental, que devemos tratar aqui desse grave problema. Foi chamada pela primeira vez a minha atenção sobre esse fato, inadmissível na aparência, na primavera do ano de 1870, pela narrativa que se vai ler, de uma observação feita por pessoa dotada de espírito esclarecido e judicioso, a princesa Emma Carlotte, que, muito amiga da França, vinha, naquela época, todos os anos a Paris e gostava de entreter-se comigo acerca desses assuntos. A inesperada guerra entre a Alemanha e a França feriu a sua sensibilidade e essa jovem senhora pouco sobreviveu a esse desastre internacional, prefácio do Cataclismo de 1914. Esta carta é uma das últimas que dela recebi, e esse sonho premonitório é notavelmente explícito. Já o assinalei na minha obra O Desconhecido, ele data de uns 10 anos antes de 1870. Ei-lo, em resumo, acabava de adormecer, muito preocupada com a saúde de uma pessoa querida, e achei-me transportada em sonho para um castelo desconhecido, em um gabinete octogonal alcatifado de damasco vermelho. Dormia aí no leito a pessoa cuja saúde me inspirava cuidado. Uma lâmpada suspensa do teto inundava-lhe de luz o rosto pálido, mas sorridente, cercado de opulenta cabeleira negra. À cabeceira da cama havia um quadro cujo assunto se gravou de tal modo no meu pensamento que poderia desenhá-lo ao despertar. Era um Cristo coroado de rosas por um gênio celeste, com versículos de Schiller, que li. 2 anos mais tarde, chamada a residir num castelo da Hungria, parei, estremecendo, ao penetrar nos aposentos que nos eram destinados, achei-me no gabinete octogonal alcatifado de damasco vermelho, diante do leito e diante do quadro do Cristo coroado de rosas, com versículos de Schiller. Esse quadro nunca foi copiado ou reproduzido e era impossível que o tivesse visto de outro modo que não fosse em sonho, assim como, de resto, o gabinete octogonal. Wiesbaden, 5 de março de 1870. Emma, Princesa Carlotte. Desde aquela época já longínqua de 1870, a minha atenção tem sido muitas vezes chamada para esta ordem de fatos, que fui levado a examinar com cuidado muito especial. O trabalho que exponho hoje à vista do leitor representa pois quase 50 anos de observações variadas, e apresento com toda a confiança que pode justificar essa demorada elaboração. Há de objetar-se a este sonho, como a outros análogos, que ele não foi escrito e datado por um selo postal obliterado antes de sua verificação, o que seria certamente uma garantia absoluta, e que pode ter se engendrado no espírito da narradora de conformidade com o acontecimento observado, de maneira que seria ilusória sua verificação. Mas, pouco o valor tem esse argumento, pois, pelo contrário, foi essa verificação inesperada que feriu a observadora. Não se liga importância a esses sonhos senão quando se realizam, e não se tem o cuidado de escrevê-los de antemão. Pode-se objetar também que se vê em sonhos países e cenas que nunca mais se tornam a ver na realidade, que só se observam coincidências, mais ou menos aproximadas, acontecendo por acaso, e que, por coincidência que se apresenta, há 1000 que não se produzem. Supor, ao ver um quarto, uma casa, uma paisagem, que uma espécie de sonho repentino e fugaz pode atravessar o cérebro neste momento e dar a impressão do já visto é outra hipótese, tendo sido já propostas explicações para essas exteriorizações aparentes. Discutiremos mais adiante estas objeções e examinaremos todos os comentários.
Por agora, observemos que há diversas espécies de sonhos fisiológicos e que se trata aqui não de sonhos mais ou menos vagos, mas de vistas precisas que ferem bastante atenção para serem conservadas na memória com todos os pormenores. Mas não discutamos neste momento. Vamos expor os fatos e o leitor imparcial será o melhor juiz. O nosso dever é o de examinar as coisas livremente sem ideia preconcebida. Não são as hipóteses que constituem a ciência, são as observações, tanto nas ciências psíquicas como nas ciências físicas e naturais. Não quero repetir aqui os exemplos numerosos, 195, e demonstrativos da previsão do futuro publicados em O Desconhecido. Desde essa época, 1899, tenho recebido muitos outros que podem interessar os leitores ciosos dos mesmos problemas. O já visto faz parte dos fenômenos ainda inexplicados da previsão do futuro que estudamos neste capítulo como faculdade da alma e como a prova da sua realidade intrínseca. Considera-se geralmente esta impressão do já visto como ilusão, deram-lhe os nomes de falso reconhecimento, falsa reminiscência, perversão da memória, paranésia, memória ancestral e outras denominações hipotéticas. Convido os pesquisadores que desejem conhecer exatamente a verdade a meditar sobre o conjunto das seguintes questões. E em primeiro lugar esta, que, por si só, seria suficiente para provar tal realidade, o já visto, anunciado nitidamente e estritamente por sonhos premonitórios, é um fato que não pode ser negado, apesar de ainda inexplicado no estado atual de nossa psicologia. Eis, por exemplo, uma relação leal e irrecusável escrita por um digno sacerdote da diocese de Langres, o cônego Garnier, antigo professor no pequeno seminário, na qual vê-se há uma cena desse gênero de que é impossível duvidar. Carta 901, era em 1846, no segundo ano dos meus estudos superiores no seminário. Uma noite, enquanto dormia, viajava em espírito. A estrada que percorria, branda, lisa e bordada de árvores, muito distantes umas das outras, parecia descer das encostas de uma serra, em declive suave, e alcançar uma planície, espraiando-se a perder de vista. O sol baixava no horizonte, entre as 4 e 5 horas da tarde, e derramava sua plácida luz sobre a campanha, com matizes mais fáceis de imaginar do que de descrever. Encontrei-me parado de repente, sem saber como nem porquê, num ponto onde outra estrada corta em ângulo reto a que eu seguia. Nada havia de extraordinário que pudesse atrair o olhar do viajante, nem mesmo solicitar-lhe a atenção. Entretanto, ainda me vejo parado, hirto como uma estátua, contemplando, com satisfação especial, quase nada, uma dessas cenas campestres que se nos deparam todos os dias. À esquerda observo que a estrada corta a minha, contorna o monte e tem pequeno muro aproximadamente de 1 metro de altura que ladeia a via para sustentar a terra. Ao longo desse muro estão plantadas 3 grandes árvores que fornecem uma sombra densa. A uns 30 passos do ponto em que eu estava, na minha frente em terreno bem nivelado, erguia-se, à beira do caminho, uma casa bem elegante, caiada de branco e toda exposta ao sol. A única janela que dava para a estrada estava aberta, atrás dela via-se sentada uma senhora bem vestida, mas com simplicidade. Entre as cores garridas do seu vestido sobressaía o vermelho. Na cabeça tinha um gorro branco de pano muito leve, cuja forma me era desconhecida. Essa mulher parecia ter 30 anos. Diante dela, de pé, permanecia uma menina de 10 a 12 anos que pensei ser sua filha, pois olhava sua mãe que fazia tricô e lhe ensinava o seu mister. Estava despenteada e descalça, vestindo quase como a senhora. Ao lado dessa menina, 3 crianças rolavam-se no chão, um menino de 4 a 5 anos, ajoelhado, mostrava um objeto a seus 2 irmãos menores, para diverti-los. Estes debruçavam-se diante do mais velho e todos os 3 se achavam muito absorvidos na sua contemplação. As 2 mulheres haviam-se olhado rapidamente quando me perceberam postado no caminho e, ao fechá-las, não se mexeram. É que estavam acostumadas a ver passar viajantes. Um cão muito grande encontrava-se deitado ao lado delas e, de vez em quando, coçava as pulgas. Pela porta aberta avistei ao redor da mesa, no fundo da sala, 3 homens sentados em bancos, 2 de um lado e um do outro, jogando e bebendo.
Pareciam ser operários da vizinhança. Usavam avental de tela e o chapéu preto e pontiagudo dos abruzos. Da outra banda, à direita, 3 carneiros comiam uma erva pouco viçosa e para passar o tempo davam-se cabeçadas. Perto deles, 2 cavalos, um alazão e um branco, estavam presos à parede. Um lindo potro corria de um lado para o outro e, para distrair-se, dirigiu-se à mesa dos jogadores, sem dúvida para receber uma lição e passar-lhes o focinho pelos cabelos. O inocente recebeu um violento murro, como recompensa. Havia ainda 4 ou 5 galinhas e um galo com magnífica cauda, cujas penas verdes e pretas adornam os chapéus dos bersaglieri italianos. Essas aves procuravam a sua pitança na erva seca do pátio. Tal era a modesta paisagem que eu contemplava, muito satisfeito, durante 10 minutos talvez, e que desapareceu repentinamente como tinha aparecido. Antes, nada havia, depois, nada mais vi e julguei que tudo se havia afundado eternamente no rio do esquecimento. Eis como ressurgiu, impresso para sempre na minha memória e na minha imaginação, vejo ainda hoje esse cantinho de terra como vejo o campanário de minha aldeia. Em 1849 realizei, com 2 amigos, uma viagem à Itália. Escala em Marsella, em Genova, em Livorno, Siena, Florença, e depois marcha bastante rápida para Roma. Atravessamos uma aldeia dos Apeninos. Um bom coche recebe as nossas augustas pessoas. Os 5 fortes cavalos que puxavam o carro partem como um relâmpago, fazendo retinir seus 1000 guizos. O postilhão, com seu chapéu de arlequim, faz estalar o látego continuamente, de modo a fazer que os curiosos da rua lhe admirassem a importância. O nosso coche não anda, voa, não dando tempo a sermos vistos. Mas, ao sair da vila, desaparece esse ardor, calmos na calmaria e atingimos o alto da serra. Paragem de 5 minutos, 4 robustos corcéis substituem os nossos cavalos e descemos como um furacão, recomendando nossa alma a Deus. Isto não era inútil, pois não sei como ficamos inteiros, depois de tal corrida. Enfim, o carro entra em marcha razoável e chega muda sem avarias. Durante essa paragem, olho pela portinhola e, de súbito, o suor cobre-me o rosto, meu coração bate com violência e levo maquinalmente a mão ao rosto, como para afastar um véu que me incomoda e me impede de ver. Esfrego o nariz e os olhos, como o adormecido que acorda de repente, depois de um sonho. Julgo sonhar realmente, entretanto, os meus olhos se encontram bem abertos, certifico-me de que não estou doido, nem sou vítima de uma ilusão singular. Tenho diante da vista a pequena paisagem que outrora tinha admirado em sonho. Nada havia mudado. O primeiro pensamento que me ocorreu depois de recuperar a serenidade, num momento perturbada, foi este: já vi isto, com certeza, mas não sei onde. Entretanto, nunca vim aqui, pois é a primeira vez que viajo pela Itália. Como pode ser isto? Cá estão as 2 estradas que se cruzam, o pequeno muro que sustenta as terras do lado do pátio, as árvores, a casa branca, a janela aberta, a mãe que faz tricô, a filha que olha, os 3 pequenitos que se divertem com o cão, os 3 operários que bebem e jogam, o potro que quer receber uma lição e leva uma palmada, os 2 cavalos, os carneiros. Nada mudou, as personagens são exatamente como as vi, realizando as mesmas coisas. Na mesma atitude, com os mesmos gestos, etc. Como se operou tudo isso? Ignoro. Mas o fato é certo e há 50 anos pergunto a mim mesmo. Mistério, primeiro vi em sonho, e segundo vi em realidade 3 anos depois. Abade Garnier, C.H. É esta a narração textual. Dei-a por extenso em vez de resumi-la, porque cada pormenor é interessante. Se admitimos esta narrativa, parece bem difícil recusá-la, pois o seu autor é alguém, e não um fascista, nem um visionário. Temos diante de nós 2 fatos observados. Primeiro, um sonho experimentado em condições conhecidas, num quarto do grande seminário de Langres, e segunda, uma vista do panorama desse sonho, 3 anos mais tarde. Os psicólogos que ensinam que o já visto é uma ilusão laboram em erro. A cena observada foi na verdade já vista anteriormente. Pode-se pensar, sem dúvida, que em 50 anos fez-se naturalmente, no espírito do narrador, uma associação mais completa das 2 cenas, a do sonho e a da viagem.
mas fica o essencial. Houve bem duas vistas sucessivas, uma em sonho, outra em realidade, e a primeira havia impressionado suficientemente o jovem padre para que dela se possa duvidar. Essa história lembra-nos o sonho premonitório de Newt S. Machant, que os meus leitores já conhecem. O Sr. Groussard, cura de Santa Radegonda, estando numa pensão em Niort, aos 15 anos, sonhou estar em St. Machant, cidade que só conhecia de nome, com o dono da sua pensão, numa pequena praça, perto de um poço em frente do qual havia uma farmácia, e vendo avançar para ele uma senhora da localidade, que reconheceu por tê-la visto uma única vez em Niort. Essa senhora, abordando, falou-lhe de negócios que achou tão extraordinários que, logo de manhã, os comunicou ao patrão, assim se apelidava o chefe da instituição. Este, muito surpreendido, fez-lhe repetir a conversa e, poucos dias depois, tendo que ir a St. Machant, levou-o consigo. Apenas chegaram, acharam-se na praça vista em sonho, nos dois pontos marcados numa planta que me remeteu, e viram aproximar-se a tal senhora, que teve com o patrão, palavra por palavra, a mesma conversação que o aluno havia relatado. Tais fatos são mais frequentes do que se pensa. Pela minha parte, tenho recebido comunicação de muitos. Eis aqui um, no qual uma vista precisa da cena produzir-se se manifesta bem claramente. Carta 920, em junho de 1898 eu vivia junto de um tio a quem queria muito. Como a sua saúde estivesse abalada, julgamos conveniente mudarmos de aposentos e irmos para uma casa exposta ao sol e cercada por grande jardim. Na véspera da mudança, às 11 horas da noite, eu pensava, estando acordada, sozinha no meu quarto, na pena que sentia em deixar o aposento de que tanto gostava, quando de repente vi o jardim de nossa nova vivenda desenhar-se, tal qual era então, muito umbroso e florido, depois tornou-se mais claro, maior, aparecendo-me como devia ser no inverno. Só subsistia como verdura o caramanchão de era. E vi, ao mesmo tempo, dois empregados funerários, um alto e outro baixo, descendo o caminho que levava à rua. Essa visão, muito intensa, impressionou-me primeiro bastante, depois esquecia, com as preocupações que o estado de saúde de meu tio me causava. Ora, volvidos 7 meses, em janeiro, falecia meu tio, e no dia do enterro, alguns instantes antes da saída do corpo, vi os dois empregados funerários, um alto e outro baixo, descendo o caminho no mesmo lugar onde a minha visão anterior nos havia mostrado. Queira desculpar, caro mestre, a liberdade que tomei de lhe escrever, etc. Maria Lebas-Rui Corneli, 15, Le Havre. Esta carta não tinha evidentemente senão um fim muito desinteressado, o de assinalar um fato de vista do futuro exatamente verificado. Podemos supor que o autor dela previa a morte de seu tio, mas nada mais. Ter visto o que se daria 7 meses mais tarde, a paisagem de inverno, os dois homens fúnebres, está fora do quadro racional normal. Esse já visto não se poderia explicar, como se pretende, por uma visão no momento da ocorrência, atendendo a que o autor a experimentou por uma noite de junho de 1898 e a que o fato se passou em janeiro de 1899. As observações do já visto são muito numerosas. Esta foi-me enviada por uma leitora da Nouvelle Mode, 26 de maio de 1918, artigo Laglane. Sonhei estar em férias, no lugar em que costumo passá-las, mas o quarto que me ofereciam era diferente do meu e, atrás de um armário, via subir as chamas. Sonho banal de que me esqueci. 6 meses depois parti para o meu destino. Levaram-me para o pequeno pavilhão. Apesar de nunca o ter visto, reconheço o cantinho que me deram. O armário, colocado no mesmo lugar, faz-me lembrar do incêndio. Revelo o sonho que tive e tranquilizam-me. Há 10 anos que não houve fogo algum na localidade. Finalmente, já começava nada a recear, quando, pela 4ª semana da minha estada ali, houve alarme. Um incêndio imenso, que consumia a quinta próxima de nossa morada, era ativado pela palha e a forragem, e lambia o muro onde se encontrava o referido armário. Aimé e Roger. Ainda uma vez, estas premonições não são nem excepcionais nem tão incertas como se supõe.
Na sua obra largamente documentada sobre os fenômenos premonitórios, o sábio italiano Ernesto Bosano relata o seguinte fato, realmente típico na parte concernente ao já visto: o cavaleiro Giovanni de Figueiroa, um dos mestres de esgrima dos melhores e mais afamados de Palermo, conta o que lhe aconteceu. Uma noite do mês de agosto do ano de 1910, acordei sob a impressão de um sonho tão intenso que despertei minha mulher e logo lhe o contei com todos os pormenores estranhos, curiosos e precisos. Estava num lugar campestre, numa estrada branca de pó, pela qual penetrei em vasto campo de cultura. Ao centro desse campo erguia-se uma construção rústica, com loja para armazéns e estábulos. À direita da casa via eu uma espécie de cabana formada por braçadas de folhas e paus secos, um carro do qual os lados eram rebaixados, e sobre ele estavam arreios para animal de carga. Nesse sítio, um camponês, cuja fisionomia guardo bem viva e nítida, de calça escura e de chapéu mole, preto, na cabeça, aproximou-se, convidando-me a acompanhá-lo, ao que acedi. Levou-me para os fundos da construção. Entramos por uma porta estreita e baixa num pequeno estábulo de 4 ou 5 metros quadrados, cheio de lodo e de estrume. No estábulo havia uma curta escada de pedra, por cima da porta da entrada. Um solípede estava preso a uma manjedoura móvel e obstruía, com a sua parte posterior, a passagem para os primeiros degraus da escada aludida. Como o camponês me assegurasse que o animal era manso, fi-lo sair do lugar que ocupava e subir a escada, no alto da qual entrei em pequeno quarto ou celeiro, assoalhado de madeira, onde havia, pendurados no teto, melancias, cachos de tomates, cebolas e milho. Nesse mesmo quarto, que servia de antecâmara, achavam-se 2 mulheres e uma menina. Dessas mulheres, uma era velha, a outra moça. Supus que esta fosse a mãe da criança. As feições das 3 pessoas ficaram gravadas em minha memória. Da porta que dava entrada para o quarto contíguo via-se uma cama de casal, mais alta do que as que eu tinha visto. Eis o sonho. No mês de outubro seguinte tive de ir a Nápoles para assistir a um duelo do nosso conterrâneo Amadeu Bracato. Não cabe aqui expor os incidentes e desgostos que essa assistência me acarretou, direi, somente pelo que toca ao sonho, que esse incidente me levou a um duelo pessoal. Esse duelo realizou-se em 12 de outubro. Nesse dia, com minhas testemunhas, o capitão Bruno Palamenghi, do 4º Regimento de Bersaglieri, aquartelado em Nápoles, e Francisco Buzardo, fui de automóvel para Morano, onde nunca tinha estado e cuja existência não conhecia. Penetrando apenas algumas centenas de metros no campo, a primeira coisa que me impressionou foi a estrada larga e branca de poeira, que reconheci por já tê-la visto, mas quando? Em que ocasião? Paramos à beira de um campo que não me era desconhecido porque já o tinha visto também. Descemos do automóvel e entramos nesse campo por uma vereda abordejada de sebes e de plantas, e disse ao capitão Bruno Palamenghi, que seguia a meu lado: conheço este lugar, não é a primeira vez que aqui venho. Ao fim da vereda deve haver uma casa, à direita dessa casa está uma cabana. Assim era, efetivamente. Até lá estava o carro com os lados rebaixados, com os arreios para animal de carga. Um instante depois, um campônio de calça escura, chapéu mole preto, o mesmo que eu vira em sonho, 2 meses antes, convidou-me a acompanhá-lo e, em vez de segui-lo, fui adiante dele, dirigindo-me para a porta do estábulo, que já conhecia. Ao entrar, tornei a ver o solípede amarrado à manjedoura, olhei então o camponês, como para perguntar-lhe se o animal era inofensivo, porque as suas ancas me impediam de subir a pequena escada de pedra, e, como no sonho, assegurou-me que não havia perigo. Súbito, encontrei-me no celeiro, onde reconheci as melancias, os tomates, as cebolas, o milho, e no pequeno quarto, no ângulo da direita, lá estavam as 3 mulheres, a velha, a moça, a criança, como as tinha visto em sonho. No quarto vizinho, onde entrei depois para me despir, reconheci a cama que tanto me havia surpreendido pela sua altura, no meu sonho, e nela coloquei o meu paletó e o meu chapéu.
Já tinha falado antes a alguns amigos desse sonho, na sala de esgrima e em outros pontos, e disto podem dar fé, o capitão Palamenghi, o advogado Tommaso Forcasi, Amadeu Brucato, o conde Dentale Dias e o senhor Roberto Giannina, de Nápoles, testemunhas da descrição precisa que eu fizera dos lugares e das pessoas que figuravam nos incidentes desse duelo. A minha palavra de cavalheiro bastará, creio eu, para garantir a veracidade do que digo. Entretanto, se for necessário recorrer à prova, não terei dúvida em escrever, um por um, aos amigos acima designados, os quais, estou certo, não deixarão de atender-me. Aqui estão os fatos, deixo aos sábios a sua interpretação. Giovanni de Figueroa. Esse episódio escreveu Bozano merece toda a atenção, porque não pode ser posta em dúvida sua autenticidade, sendo o relator pessoa que conhece o valor de uma palavra de honra, e a circunstância de ele haver contado o sonho antes de sua realização, excluindo